por 76 anos, os livros de astronomia descreveram nosso sistema solar como tendo 9 planetas principais, em vez dos 8 que vemos nos diagramas hoje em dia. E isso aconteceu pois em 2006, o nosso querido mundo congelado chamado Plutão, foi rebaixado de planeta principal para planeta anão. Isso deixou todo mundo muito triste, causando muita controvérsia na época, e até resultou na criação de uma nova palavra, plutonizado, que significa ser rebaixado. Ainda hoje, muitos acreditam que este mundo congelado fascinante deveria ser o 9º planeta principal a partir do Sol. No entanto, também existe outro debate a ser travado sobre Plutão, é sobre Caronte, que seria a maior lua do planeta se for mesmo considerada como uma lua de fato, mas parece que esse assunto está esquecido. A história de Plutão é uma de descoberta, de debate, e uma decisão importante que explica como encontramos uma nova classe de objetos. Mas será que estamos olhando para este mundo distante e sua suposta grande lua da maneira errada? Será que Plutão e Caronte são o primeiro sistema de planeta duplo do nosso sistema solar? Você está assistindo ao canal Ciência M31. Se você está curtindo o meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um novo vídeo. Plutão é classificado como um planeta anão, que está localizado em uma região chamada Cinturão de Kuiper. Suas características incluem neve vermelha, céu azul, montanhas incrivelmente altas e geleiras com formato de coração. É considerado um dos objetos mais interessantes do Sistema Solar, mas sua maior lua chamada Caronte, e muitas vezes esquecida, torna o planeta anão ainda mais fascinante. Embora Plutão tenha sido descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, Caronte só foi avistado em 1978 pelo astrônomo James Christie. Inicialmente, ela seria chamada de Perséfone, em referência à filha de Zeus na mitologia grega, que foi sequestrada por Plutão e tornou-se rainha do submundo. No entanto, Christie propôs que fosse chamada de Caronte, o barqueiro que levava almas pelo rio Estige até o submundo. Como ele queria dedicar a descoberta da Lua à sua esposa, Charlene, ele pronunciou o nome como Charon em vez de Caron. Até 2015, pouco se sabia sobre Caronte, quando a sonda New Horizons da NASA sobrevoou a Lua, revelando uma superfície incomum coberta de características surpreendentes. Uma enorme formação vermelha cobre seu polo norte, que mais tarde foi descoberta como resultado da fina atmosfera de Plutão caindo sobre sua paisagem congelada. Um buraco gigantesco se estende por mais de 1.600 quilômetros em sua superfície, sendo pelo menos 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e com o dobro da profundidade em alguns lugares. Foram descobertas algumas características estranhas, como um único monte apelidado de montanha no fosso, pois está localizado dentro de um buraco profundo. Com cerca de 1.200 quilômetros de largura, é aproximadamente a metade da largura de Plutão. Na verdade, é a maior lua conhecida em relação ao seu corpo principal no Sistema Solar. Então, será que Caronte está mais próxima da classificação de planeta anão do que de lua? E se for assim, isso faz de Plutão e Caronte o primeiro sistema de duplo planeta do nosso Sistema Solar. Objetos binários não são raros no universo. Estima-se que cerca de 1/3 dos sistemas estelares na Via Láctea sejam binários. No entanto, os planetas duplos são esperados ser muito mais raros. Infelizmente, os critérios que distinguem um planeta binário de um sistema planeta-lua não estão bem definidos. Mas o critério mais comumente usado tem a ver com a forma como cada objeto orbita o outro. Basicamente, o centro de massa entre os objetos deve estar fora dos corpos. Quando pensamos em um sistema binário, imaginamos 2 objetos orbitando um ao outro, mas na realidade, eles estão orbitando o centro de massa comum, um fenômeno chamado de baricentro. Cada objeto tem um centro de massa, que é o centro exato de todo o material do qual um objeto é feito. O centro de massa de um objeto é o ponto no qual ele pode ser equilibrado. Um exemplo simples disso é quando você equilibra uma régua em seu dedo. No entanto, às vezes, o centro de massa não está no meio, como por exemplo, um martelo só pode ser equilibrado muito mais perto de sua extremidade pesada. No espaço, 2 ou mais objetos que orbitam entre si também têm um centro de massa,
é como um ponto imaginário em torno do qual todos os objetos orbitam, e o baricentro está geralmente mais próximo do objeto com a maior massa. No sistema Terra-Lua, as coordenadas bariocêntricas estão a cerca de 4.671 km acima do centro da Terra. Isso significa que essas coordenadas estão dentro da Terra, abaixo da superfície, portanto, a Lua efetivamente orbita a Terra. Isso significa que ela não pode ser classificada como um sistema de duplo planeta. No entanto, esse não é o caso de Plutão e Caronte. Nesse caso, as coordenadas bariocêntricas estão a cerca de 2.126 km acima do centro de Plutão, o que significa que cada objeto orbita um ponto fora do planeta. É esse ponto que orbita o Sol, e também é o ponto que as 4 outras luas de Plutão, Nix, Styx, Kerberos e Hydra, também orbitam. Plutão é apenas o maior objeto em um sistema de objetos que orbitam um centro de massa comum. Devido ao tamanho de Caronte em comparação com Plutão, muitos o consideravam um sistema de duplo planeta, antes da reclassificação de Plutão em 2006. No entanto, há um argumento forte de que esses mundos congelados e distantes devem ser reconsiderados como o primeiro sistema oficial de duplos planetas anões em nosso sistema solar. De acordo com a União Astronômica Internacional, que define as definições para a ciência planetária, um planeta não é um corpo celeste que orbita o Sol, tem massa suficiente para assumir uma forma quase esférica, mas, ao contrário de um planeta maior, não limpou a vizinhança ao redor de sua órbita. Se Caronte não orbita Plutão, então não é a Lua de Plutão, e se ele atende aos 2 primeiros critérios da classificação de planeta anão da União Astronômica Internacional, ele também deve ser um planeta anão. Tanto Caronte quanto Plutão orbitam um centro de massa fora do planeta anão. De acordo com essas definições, eles formam um sistema binário de planetas anões. E eles podem não ser os únicos, também é possível que os distantes mundos Eris, e sua lua, Dysnomia, sejam um sistema de duplos planetas anões. Orcus e sua lua Vant, podem ser o mesmo, assim como Varda, e o Mare. Como esses planetas anões duplos ou até planetas duplos se formam, ainda é um mistério, de forma semelhante à formação de nossa própria Lua em um evento de impacto gigante. Caronte também pode ter sido criado da mesma maneira. Algo grande pode ter atingido Plutão há muito tempo e arrancado uma parte que eventualmente se tornou Caronte. Se a galáxia está cheia de estrelas binárias, então possivelmente há planetas binários. Em nosso próprio sistema solar, dezenas de asteroides binários foram descobertos, então por que não ter planetas anões binários como categoria também? A reclassificação de Plutão em 2006 causou muita controvérsia na época, mas a verdade é que os astrônomos que votaram para torná-lo um planeta anão, estavam simplesmente tentando corrigir uma classificação errônea que ocorreu décadas antes. Mas será que isso ainda é o caso? Há um argumento sólido para afirmar que ele está na categoria errada? Plutão e Caronte deveriam estar em uma nova categoria? Só o tempo irá dizer, e quando isso acontecer, com certeza vamos fazer um vídeo sobre esse assunto. Muito obrigado por ficar até o fim, e até a próxima edição do canal Ciência M31.